Bem, amigos do canal, estamos mais uma vez aqui nessa noite de quarta-feira, só para posicionar quem estiver assistindo em outros dias aí. Hoje trouxe para conversar um grande amigo do meu pai e meu, né, com experiência aí absurda na área de produção de carrocerias e ônibus, né? Hoje com vocês, Pedro Botejara, para falar um monte de coisa, né? Então, quem tiver preparado aí vai conhecer muito hoje, hein? É com você, Pedrão. Boa noite, André. É um prazer aí poder participar do seu canal. Eu já tenho acompanhado o seu canal. A gente está vendo que algo que está somando muito e ajudando muito aí os profissionais experientes, os sêniores e também os estagiários. Acho que vale a pena a gente seguir o teu canal. Eu tenho acompanhado, visto aí a tua variedade do direito à gestão de qualidade e à gestão de produção. Acho que é importante, né? Mas para mim é um prazer aí poder contribuir também um pouco aí com o teu canal, tá ok? É isso aí, Pedrão. Bom, vamos começar lá dos preliminares lá. Vamos lá. Engenheiro mecânico, né? Da Unesp, né? Isso. Como era na sua época um profissional, um aluno, né, de engenharia, as suas pretensões, as suas aspirações como engenheiro há, né, desculpa, 30 anos, né? Então, então vamos lá. Então vamos só 35, né? Então, né, André, até para a gente poder se situar, né? Eu fiz engenharia mecânica na Unesp de Bauru. Na verdade, na época que eu fiz, eu sou da turma que entrou em 83 e formou em 87. Na época era a FEB, né? Fundação Educacional de Bauru, que depois foi transformada em Unesp, né? Bom, estou hoje com 35 anos de formado. Depois disso, eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos na GV do Rio e fiz uma especialização em São Paulo, na São Judas Tadeu, em engenharia do produto, né? Bom, aí respondendo a tua pergunta, como é que era naquela época? Naquela época era o seguinte, eram aulas 100% presenciais, a informática ainda ela não tinha entrado na veia da turma com computador, ou microcomputador, ou notebook, né? A linguagem naquela época era o Fortran. Agora, por que a gente, vamos fazer essa alusão a essa época? É que a coisa, muito rapidamente, em 10 anos ela evoluiu demais, né? Quando eu comecei com a minha experiência profissional, que eu comecei na Caio, né, em 89, tenho aí 30 anos de ônibus urbano, de fabricação de carroceria de ônibus urbano na Caio e Botucatu, e agora estou há 4 anos aqui em Joinville, na Buscar, que é o ônibus rodoviário. E o que acontece fazendo um link com isso? Quando a gente começou lá na CAI em 88, 89, nós trabalhávamos ainda com pranchetas, né? A informática se falava em AutoCAD, mas falava-se para fazer um projeto, era uma prancheta eletrônica quando nós fomos para o AutoCAD, não era nada parametrizado, nada com programação, né? Era simplesmente sair de uma prancheta, só que em 10 anos, de 89 a 99, teve um salto muito grande na informática, onde nesses 10 anos nós saímos daí da prancheta, fomos para o AutoCAD e depois já fomos para um CAD em 3D, um Pro Engineer, por exemplo, né? Aí começamos a trabalhar nos projetos dessa maneira, que aí trabalhamos hoje com as inteligência artificial, com a indústria 4.0. Mas eu diria assim que mesmo naquela época dos anos 90, a coisa evoluiu muito rapidamente para a gente que fez uma engenharia nos anos de 80, tá? Imaginar, né, como era eu quando criança, né, entrava na Caio e tinha os estoques, né? Como hoje a gente vê estoque de componentes, tinha estoque dos desenhos. Dos Aí, desenhos, exato, que eram é, as mapotecas, né? As isso, mapotecas físicas, né? Mapoteca isso. física, aonde você corria alguns riscos. Por exemplo, uma vez tivemos um problema lá de uma chuva muito forte, molhou os desenhos, e você tinha o desenho arquivado no vegetal, né? Hoje não, você tem a informática, você tem para você armazenar, né, os documentos, né? Então, mas o importante que eu vejo é assim, é você ter vivido aquela época, tirado as experiências daquela época, acompanhar a evolução e saber usar essa evolução, né? Isso que é o que eu vejo como importante.
o quanto de ganho, né, que nós tivemos, né, nesse processo de gestão, por exemplo, na área de engenharia de produto, né, Pedrão, das alterações, das simplificações, né, das necessidades serem muito mais rapidamente atendidas, né, ou eu que venho mais da área da produção, da operação propriamente dita, a gente já reportar esse assunto para a engenharia de produto, já tomar ação, já tomar Sem dúvida. correção. Antes era muito, né? Existia um tempo e acabava acarretando em perdas de Em processo. perdas. Né? Ou às vezes até mesmo muito que a gente sentia e vê que hoje não se ocorre tanto, são que as despadronizações, porque naquela época você tinha que recorrer às coisas físicas, ao desenho arquivado. Depois de um tempo, não, você vai na mapoteca, você dá um clique lá, ele já te traz quais são as peças existentes. Nessa época anterior, você tinha que estar pesquisando, quer dizer, então isso você não te permite velocidade e muito mais a chance de erro, a não padronização de peças, né? Quer dizer, a coisa fica muito mais automática hoje, né? Fica mais fácil de trabalhar, mas, por outro lado, exige um pouco mais de inteligência da pessoa para ela poder ser rápida e não cometer erros, né? Esse reporte da informação, né, entre setores, entre áreas, a integração entre áreas, né, onde houve uma latência da engenharia de produção muito forte, né. Sim. A gente tem, eu peguei já uma fase já onde estava já inserido no processo, já os desenhos já de forma já digitalizadas, tudo. Então, eu já senti já a facilidade daquela condição, e com toda essa facilidade de engenharia do produto, a demonstração, o acesso, a gente tinha uma dificuldade tamanha de estabilização de processo, Sim. né? Então, imagina como era anteriormente, né? Todas as É, dificuldades, as nuances que a gente poderia ter, exato. e a competitividade dentro de redução de custo, né? Tudo, não ter padrão, quanto que não gera, né? O Exatamente. desperdício, as perdas. Exato, você tinha o desperdício. E o próprio, vamos falar assim, a quantidade de funcionários para você produzir o que você produzia antigamente, produz hoje. Você tem hoje aí um ganho de produtividade absurdo, né? Absurdo. Sim. E a partir desse desenvolvimento e a perfeita listagem de produto, né, Pedro? Você, na hora que está desenvolvendo, né, trazendo para os iniciantes do ramo da engenharia aí, né, quando a gente está desenvolvendo um produto, a gente vai criar, desenvolver uma lista de materiais, de componentes para depois produzir aquele item. E se a gente desenha e depois entra em processo, entra em vida série, e não tem o reporte da produção rapidamente, eu falo, essa peça não está encaixando, porque o Exato. desenho é uma coisa, né? Outra Sei. coisa é a vida em série, a máquina, né? Quando a gente trabalha com desempenho de máquina também, o desenho é para sair desse jeito, mas tem a variação de processo. Exato. Então, muita coisa evoluiu, né, nesses tempos de digitalização de desenhos. E também eu vejo assim, quando a gente tem, principalmente trazendo para a área automotiva, né, Pedro? Acho que é uma área de conhecimento sua também, por analogia, a gente buscou a, a engenharia de produto, o design de ser diferenciado. Daí depois as indústrias perceberam que não, o correto é padronizar para a gente conseguir reduzir custo, Exato. né? Tanto que hoje tem carro que são pequenos detalhes, né, que diferenciam de uma marca de outra, né? Ou às vezes na mesma marca eles usam uma família de carro que quase você olhar, você não consegue distinguir o que é um, o que é outro, né? Mas isso tudo é para você ganhar aí em produção, escala, né? E o que a gente observa também, que nessa era agora que a gente usa aí o CAD, CAI, CAM, né? Isso facilitou demais todos esses processos, toda a evolução. Você consegue fazer um produto muito mais arredondado, porque você não depende de um desenho 2D, você vai usar o 3D, você vai usar aí a renderização, ou você vai usar engenharia reversa, quer dizer, tudo isso aí veio para poder dar mais qualidade ao produto e mais precisão, né? Então, isso é uma coisa bastante latente.
tocar num ponto aqui que me veio à cabeça agora, que é interessante desse ramo da engenharia de produto, o famoso benchmark. certo? Que você já usou já de benchmarking, de buscar no concorrente ou no Então, parceiro comercial para agregar valor para as empresas que você já trabalhou aí? você veja bem, né? Eu vou te fazer um comparativo. O que me deixa, me espanta, as montadoras, vamos dizer, de carro, elas costumam muito abertamente entre si fazer o que eles chamam de clínica. Colocam o seu carro contra o carro do concorrente e fazem o comparativo. E daqui uns dias o concorrente pega o seu, leva para dentro, vai ser muito aberto. Já na concorrência, vamos falar assim, do ônibus, da fábrica de ônibus, né? Tanto do urbano, né? Ou tanto no rodoviário agora, isso ocorre, esse benchmark, só que é de uma maneira mais escondida. Ou seja, o concorrente ele viu que a gente lançou um ônibus novo, ele dá um jeito de levar o ônibus para dentro, ou ele compra um ônibus, ou ele empresta o ônibus através de um cliente que é um cliente muito fiel dele, leva para dentro, desmonta, olha, tira a medida, e a gente faz muito isso. Então, o benchmark ele começa assim: na área de ônibus, você leva o ônibus para dentro, você desmonta, você vê o processo dele, vê o que ele tem de bom, vê o que ele tem de ruim também para você não fazer igual, não copiar o que não é bom, né? Mas então, e busca dados do mercado com a nossa área de marketing, ela vai buscar, né? Mas no mercado, quando você busca isso, tem dados que são reais, são dados que são fictícios, então é perigoso, né? Principalmente a área de ônibus. A área de ônibus é um pouco diferente da automobilística, sabe? A área de ônibus ela é uma área um pouco mais assim, mais protegida, cada um protege mais o seu, né? Mas o benchmark ele é necessário, a gente faz esse comparativo mesmo. Para você desenvolver, você tem que saber, você escuta o cliente que ele não é o teu cliente, mas é cliente de ônibus. Você escuta o cliente que é o teu cliente, que às vezes ele pega um pouquinho mais leve, mas tem aquele cliente também que é teu cliente, ele quer o teu bem, e ele te passa aí a real necessidade mesmo, né? Então, é muito executado o benchmark, é muito executado e necessário para você lançar um produto novo. Isso é necessário. Trazendo outra percepção agora de consumidor, né? A gente vê a evolução tecnológica do que a gente tem hoje, né, à disposição dos usuários, né, tanto do ônibus urbano, tanto do rodoviário. A gente vê essa condição de Wi-Fi dentro do ônibus. Os ônibus hoje dificilmente não têm ar-condicionado mais, né, Pedro? Isso. Então, hoje está muito já enraizado já na própria cultura nossa, essa Exato. necessidade. A tecnologia de entrada e saída, né, de pagamento, tudo, essas são tecnologias que são implantadas dentro da engenharia de produto, né, e são difundidas, são estudadas pela engenharia de produto. Você tem alguma visão aí de alguma tecnologia, alguma coisa que tem trazido um ganho de competitividade assim da sua empresa ou Sim. das empresas que você já viu? Veja bem, hoje em dia, né, na parte eletrônica, elétrica e eletrônica, isso é o que hoje em dia está muito mais avançado, né? Você pega aí um sistema o que a gente chama de multiplex do ônibus, que você tira todas as fiações e não passa. Passa com um fio, você transmite todas as informações. Por exemplo, são os chicotes elétricos que são bem mais reduzidos, né? Então, você tem da parte eletrônica muita tecnologia, né? Agora, o ar-condicionado, que nem você falou, o elevador. Agora, hoje em dia, o ônibus rodoviário ele está muito mais avançado, porque o ônibus urbano é o ônibus aquele do dia a dia. Já o rodoviário, hoje, é comum os ônibus, mas essa tecnologia vem das montadoras, que é implementada pela gente na fábrica de ônibus, que é o quê? É o sistema do ônibus tipo quase autônomo, não é autônomo, o motorista ele pilota, mas é que nem o automóvel, ele tem o sinal que o carro da frente está reduzido, ele reduz, ele tem os avisos, os alertas, né? Então, isso hoje na área de ônibus é muito comum. Outra coisa, o motorista está dirigindo, ele começou a ter um sono, o sistema percebe e a poltrona dá uma vibrada.
né? Então, isso na área de ônibus rodoviário já está sendo muito comum, mas exige da gente, da área de engenharia, fazer essa integração que vem muitas vezes da montadora de chassis com a gente de carroceria. Então, ela obriga a gente a estar estudando ou estar fazendo um estreitamento muito grande, que é o comum da gente, com as fabricantes de ônibus, de chassis. No caso, Scania, Mercedes, Volvo. Então, ela obriga a gente a ter essa interação muito grande mesmo, né? Tanto que até acho que posso até comentar que é muito comum nós, da área de olhos, a gente a cada 1 ou 2 anos fazer uma visita para fora do Brasil, para uma Scania, para uma Mercedes, ou para uma Volvo. Eu tive a oportunidade de conhecer desde do Chile, Estados Unidos, e fui até Índia, Rússia, sempre no intercâmbio, não só com as fabricantes de chassis, né, de motores, mas também com fabricantes de ônibus, trocar figurinha para a gente poder implementar ou trazer novas tecnologias para cá. Tanto que o Brasil, hoje, é até um orgulho para o botucatuense, a Caio é a maior fabricante de ônibus urbano do mundo, do Brasil e do mundo, né? E a gente, no rodoviário aqui em Joinville, nós estamos tentando levar também o grupo para esse segmento. Mas para isso precisa investir, pegar os funcionários, tirar daqui da cadeira e ir para outros estados ou até para fora do Brasil também, sabe? É necessário esse tipo de investimento. Trazer o intercâmbio, né, de viver Exato. outras experiências, tudo, né, até outras, né, outro segmento como automotivo, né, Exatamente. para entender, né, essa funcionabilidade de outras Exato. atividades. E como o ramo automotivo ele busca muito na Fórmula 1, né? Os seus primeiros insights ali, ele vai buscando, testa ali alguns conhecimentos e depois põe para o que dá certo, o que dá para popularizar também, né? Porque tem muita coisa que não dá para a gente popularizar. E uma pergunta que eu ia te fazer: existe uma relação muito, muito íntima entre os caminhões e os ônibus rodoviários, né, Pedrão? Exato, existe. A forma de segurança, a forma do transporte, tudo, como você citou, essa questão hoje da segurança, né, dos motoristas é extremamente importante para a gente ter a redução, né, dos acidentes em monta, né, com certeza. E eu vejo um crescimento muito, muito bom dessa área do rodoviário depois dessa inserção dos aplicativos, né? Antes a gente tinha uma perda, né, de capacidade grande, né, do transporte rodoviário como um todo, nessa Exato. questão dos transportes, e com a inserção desses aplicativos, hoje, não se perde mais, né, a poltrona fica vazia, né, consegue otimizar muito o transporte. Então tem crescido muito, né, esse transporte, e por consequência aumenta também o consumo, e aumentando o consumo de viação, consequência vai comprar mais ônibus, vai produzir mais ônibus, vai desenvolver toda a cadeia, né? Isso aí E a vantagem é que essa cadeia ela é muito grande, né? Você pegar uma cadeia da automobilística ou do ônibus, é uma cadeia muito grande, que ela tem do produto desde a poltrona, farol, quer dizer, você desenvolve muitos fornecedores, quer dizer, muita gente ao redor aí para poder suprir essa cadeia, né? Então, sim. realmente bastante positivo essa situação. E outra coisa que hoje em dia também se investe muito, muitos em novos materiais, em função de peso, né? Outro item que é um item muito importante, que os ônibus urbanos já entraram, e agora o ônibus rodoviário está entrando, que é não vamos chamar de novidade, mas são os carros elétricos. A parte de ônibus também já está hoje no mundo elétrico. O ônibus urbano já é uma realidade normal, né? Porque a autonomia ainda do carro elétrico, do ônibus elétrico, ela fica na faixa de 300 quilômetros. Então, para o ônibus rodoviário, ainda não está tão viável quanto no urbano, né? Mas isso é um trabalho que a Caio, a gente já tinha começado já há coisa de 20 anos atrás. Quando se falava de elétrica, a gente já estava fazendo esses estudos. Isso são todos estudos vamos falar assim, de prancheta, né? Mas que essa realidade já começou a se tornar também, são os carros elétricos, ônibus elétricos, né? Então, ele acompanha esse mundo automobilístico, sim. E isso é interessante porque você necessita de uma mão de obra mais especializada, uma mão de obra mais
bem treinada, até para poder não só projetar, como produzir, né, como dar a assistência técnica ou pós-venda, né? O Sim. próprio cliente também, o dono da empresa ou da manutenção tem que também ter uma especialização melhor. Tudo isso alavanca, na verdade, o conhecimento. Ele obriga o conhecimento, o estudo, né? Que a educação é a base para tudo, né, André? Então, Sim. acho que... Nós até tem algumas discussões no próprio canal, a gente fala um pouquinho de educação e desenvolvimento para a economia crescer, toda aquela condição. Acho que existe uma velha máxima de que um povo sem cultura não vai crescer, ele tem que Exatamente. crescer, ele tem que querer mais, né? Exigir mais do que ele compra, do que ele come, e aí, por consequência, toda a cadeia evolui. Como você comentou da cadeia, da complexidade da cadeia, né, de fornecimento da indústria de carrocerias, de propriamente o ônibus rodoviário, o ônibus urbano, e agora essa evolução, né, tanto do ônibus elétrico, né, o, a motriz elétrica, tudo, Exato. mas também o estudo dos materiais, né, Pedrão? Sim. Eu não sei se vem a sua cabeça, se existia, né, na sua outrora engenharia, essa preocupação tão grande, né, quanto a durabilidade dos materiais, a leveza dos materiais e a condição que depois ele vai entregar, né, lá na frente, de redução de custo, de durabilidade, de Na economia. verdade, sempre existiu, André, sempre existiu, porque é o seguinte, porque esse é um tipo de veículo que ele carrega pessoas, e cada peso a mais que você leva é como se você não tiver, é como se você estivesse levando gente, mas é gente não pagante, vamos falar assim. Então, a vida inteira houve, só que, conforme foi passando o tempo, a velocidade dessa redução de peso, dessa cobrança, dessa exigência, ela foi aumentando. Então, quer dizer, antes a gente lançava o ônibus em 5 anos, você não mexia em material nenhum. Hoje, anualmente, você está estudando materiais, trazendo novas tecnologias para reduzir peso, reduzir custos, né? E agora, com esse evento do carro elétrico, o primordial, porque você tem baterias elétricas, ela pesa muito mais do que o conjunto de motor. Então, você tem que reduzir o peso, porque você tem leis de balança do ônibus que anda numa estrada, né? Então, você tem que trabalhar com isso também. Então, já existia essa preocupação, só diria assim, que acelerou esse processo. E com isso, você só busca redução, materiais alternativos, materiais mais nobres, porque vai custar mais caro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, de algum lugar, baratear isso aí. Então, é uma engenharia de soma, tira, divide, para poder multiplicar o resultado aí do empresário e do cliente, né? Sim. Dentro dessa engenharia de produto também, você vivenciou com certeza toda a evolução do plástico, né, Pedrão? Sim, sim. O que nós temos hoje é tanto a durabilidade, a dureza dele, a resistência térmica, a resistência de impacto, né? Tudo que se evoluiu basicamente paralelo à tecnologia de computadores, né? E hoje trazendo plástico, você reduz peso, né? Antes o que era um para-choque Exato. de aço, hoje você tem um para-choque de fibra, tudo que reduz E, peso. e mais interessante ainda, André, além de você ter vindo para o plástico antigamente, ou a própria, ele não permitia tantos reparos. Hoje você pode ver que mesmo os carros nossos, se sofrem um impacto, dependendo do tamanho do impacto, ele já permite o reparo. Há tempos atrás não permitia. Quer dizer, o plástico também teve uma evolução muito grande, de maneira que ele é leve, ele tem o custo dele mais acessível e também permite que a pessoa faça um reparo, não é aquela coisa descartável, né? Então, isso aí foi uma coisa que evoluiu. Houve um choque vamos falar assim, de geração, aquela geração que era acostumada, ou mesmo com o carro, ou com o ônibus, só para a gente não ficar falando só do ônibus, que era assim, é plástico, parece que é uma coisa descartável. Então, no começo, a gente enfrentou isso aí. Nos anos 90, entre 90 e 2000, havia uma resistência do mercado com o plástico. Parecia que era algo descartável, mas daí foi se observando, opa, não é bem assim. Foi tendo aumento de resistência, tem plástico, tem hora que dura, ele resiste muito mais
ao que metal, ou às vezes ele é necessário ele absorver o impacto, né? Ele não adianta ele ser muito rígido, porque ele vai te transmitir demais o impacto e pode te causar morte. Então, são coisas que o mercado foi entendendo isso aí também, a gente foi entendendo também essa relação, né? Impacto versus durabilidade, versus resistência e versus absorção. Então, tudo isso aí leva uma. E isso aí, o que ele propicia? Propicia você usar daí na engenharia. Não só engenheiro mecânico, não só engenheiro de produção. Aí nós vamos buscar aqui o engenheiro de materiais. Antes era o engenheiro de materiais de metal, hoje é o de polímeros. Então, quer dizer, foi abrindo o mercado. Isso aí é o que eu falo. Reforça a necessidade do estudo, né? A educação. Né? Então, acho que é uma linha que não tem fim. Sim, não, o conhecimento hoje, ele é exponencial, né, Pedrão? Acho que todo mundo hoje tem a oportunidade, né, de abrir um YouTube, abrir um Google e, eu quero saber tal coisa. Então, o conhecimento está muito, muito acessível hoje. Exato. E a gente tem que estar intenso para poder pegar esse conhecimento e transformar, em agregar valor, né? Acho que é o grande diferencial hoje, né? E outra coisa, né, André, com essa facilidade do acesso às informações, nos obriga a estarmos muito mais preparados quando você vai até um cliente, ou quando você recebe um cliente, ou quando você senta com um projetista, ou você senta com o funcionário de produção para discutir alguma coisa, você tem que ter certeza do que você está falando. Se você não souber o que você está falando, não fale. Porque hoje em dia o cheque é muito mais rápido de checar, ou essa pessoa, você falou um negócio, ele chegou na casa, entrou no Google, bem ou mal, ele já tem a informação. Ou então, no outro dia, ele pode chegar e falar: o que você me falou não é isso, não. Então, quer dizer, isso nos obriga a nos prepararmos, exige um preparo muito, muito. É necessário, não é você ter um preparo só para ter, ou ter uma faculdade só por ter, ou fazer um treinamento só por treinar. Não. É uma necessidade de sobrevivência mesmo e de poder conhecer e poder dialogar aí com os diversos níveis, né, de uma cadeia produtiva, né? Sim, sempre agregar valor. A gente, dentro de uma das ferramentas da área automotiva, a gente traz o processo do Lean Manufacturing, que é Exato. uma cultura japonesa que reduz todos os pontos, todas as gorduras possíveis dentro dessa cadeia, e enxergar, né, onde a valorização, onde o ponto que se pode agregar valor, onde que eu posso trazer de diferencial. Antes a gente, né, trazendo um pouco em monta dos tempos de 80 e 90 lá, antes deu um problema, até resolver o problema, quantas pessoas estavam envolvidas, né, para poder solucionar esse problema. Hoje o problema é solucionado através de um celular, né? Falando, Sim, pega aqui, digita aqui. Hoje tem o chat GPT, né? Aí você põe exato. lá no chat GPT, ó, não está encaixando aqui o banco, o que que eu faço, né? Daí o chat GPT já vai responder já. O, Voltando um pouco, que me deu um insight aqui, que eu sempre tive curiosidade de perguntar. É, nós passamos, né? Você e meu pai passaram por condições de artesanais dentro da indústria de ônibus, onde o cliente pedia um ônibus verde, um ônibus azul, um ônibus amarelo. Como que era essa condição de você, como, né, provedor da empresa, mensurar esse custo, imaginar isso aí, essa falta de padrão, de entrega, tudo? E realmente, desse processo artesanal, era um desafio para vocês entregar o produto? Então, André, por incrível que pareça, vamos falar assim, particularmente a área de ônibus, tanto urbano quanto rodoviário, ela continuou desse jeito. O mercado, a necessidade e a exigência, ela continuou assim, ela não mudou. Ela só evoluiu no que ela teve que evoluir? Evoluiu que a exigência e as solicitações dos clientes aumentaram. O cliente, talvez antes, ele não ia tanto para a Europa, ou o cliente de São Paulo não ia para o Nordeste, e do Nordeste não vinha para o interior do país. O que acontecia? Então, ele era acostumado com aquele padrão dele, mas que era customizado. Então, com a globalização, com tudo, por incrível que pareça, a área de ônibus ela aumentou mais ainda esta necessidade de artesanal.
né? Mas aí o que acontece? Aí a empresa ela tem que trabalhar para isso, porque senão os custos vão lá em cima. Aí onde que ela implementa? Alguns robôs para tipos para solda, para operações repetitivas, né? Ela faz o que mais? Implementa o robô, ela busca na informática, no CAD, CAI e CAM, para buscar produtividade e buscar rapidez, né, nos setups, né? Ou você planejar os setups e não ir lá, troca a ferramenta, põe, tira, não. Você tem um setup mais planejado, você que já foi de PCP, você tem um PCP com ferramentas muito mais evoluídas para poder ganhar no planejamento da produção, né? Não é produzir muita peça para poder ter pouco setup, mas também você não pode produzir pouco, senão a hora máquina fica meio inviável. Então, isso só nos obrigou, tanto o cara de processo, quanto de engenharia, quanto de produção, ele ser mais ágil e pensar com a cabeça. Olha, a necessidade do artesanal existe. Por quê? Porque tem muitas atividades que não tem como você não fugir do artesanal, mas você tem que viabilizar esse artesanal. Ou ele ser meio artesanal, ou você cria dispositivos que te faz o artesanal ser mais rápido, né? Uma troca de peça, uma troca de gabaritos, né? Então, obrigou essa engenharia a trabalhar muito mais com esse enfoque, né? Ou você também fazer o seguinte: você padronizar no seu produto coisas que são mais repetitivas, que você sabe que o mercado não exige a mudança. E isso o cliente quase não altera. Então, isso eu vou padronizar. Agora, isso que o cliente pede, eu vou ter que fazer como ele exige. Então, tem as particularidades de cada empresa, né? Então, a gente tem que trabalhar desse jeito. Mas eu não vejo assim, eu vejo a evolução nos métodos de trabalho, nas ferramentas, na informática, na própria capacitação do profissional, né? Antigamente você tinha o engenheiro mecânico, elétrico, civil e de produção. Hoje a coisa aumentou tal que é de biossistema. Então, quer dizer, é necessário essa integração, né? Para você só ter uma ideia, na época da pandemia, a própria Caio ela teve um trabalho muito importante com a Unesp aí de Botucatu para desenvolver materiais que fossem fáceis de limpeza para poder não ter o vírus transmitido tão rapidamente. Então, tudo isso aí vai obrigando a evolução mesmo, né? Uhum. Não sei se eu fui claro, se eu consegui. Sim. E chegou tocou num ponto que eu queria encaixar, né, essa parte das engenharias aí, né, e todo o desafio de se fazer o planejamento, né, de produção, da entrega do pedido, desse processo do supply chain, né, com uma cadeia toda, a partir do desenvolvimento do produto, a busca pelo fornecedor adequado, a entrada no processo, as nuances, né, de todas essas variáveis, né, que existe dentro de um processo produtivo, e como eu sabia de toda essas nuances, daí eu lembrei que eu não vou perguntar isso aqui. E esse processo artesanal não sabia que continua da mesma forma, né? Mas é bacana a gente saber que na verdade, assim, né? É um diferencial de mercado, né, Pedrão? Você Sim, atender o seu cliente, a expectativa dele, a necessidade do que ele está precisando, do que se ele está disposto a pagar por aquilo, vamos entregar, né? E o desenvolver as técnicas, né, a engenharia de processos, no caso, para que seja o mais ótimo possível, os setups sejam mais rápidos, os gabaritos que possam ser padronizados devam ser padronizados, e aí que existe a integração muito latente, né, entre engenharia de produto, a engenharia de processo, a engenharia de produção, né, que está ali no dia a dia, exatamente. montando, entregando, né, dá para mudar isso, a engenharia de processo já identifica, já reporta para a engenharia de produto. Então, a integração entre as áreas de engenharia, com a logística como um todo, né, é Exato. muito importante. Você imagina o desafio que é também, o próprio PCP, ele vai programar, ele tem que chegar na linha de montagem na hora certa, porque, veja bem, porque os ônibus eles entram na linha, isso a linha de ônibus tanto urbano quanto rodoviário, eles entram, não entram
primeiro lote do cliente A, depois o cliente B. Você tem que fazer um balanceamento de linha. Então, eles entram, vão fazer assim, às vezes até proposital misturado por questão de prazo de entrega, porque senão você vai privilegiar um cliente e não vai privilegiar o outro. Então, você tem que, às vezes, mesclar mesmo. E aí que é o desafio. Nessa mescla, você está fazendo de tudo quanto é jeito, aí, uma mistura. E aí entra o desafio do quê? Do pessoal de processos, do pessoal de PCP, porque o processo tem que dar condição de fluir. E o PCP ele tem que planejar e a peça tem que chegar do ônibus A, que é diferente do B, na linha e na hora certa. Porque se faltar, você tem um funcionário de braço cruzado. Então, são desafios, mas muito interessantes, né? E que nos obrigou a sermos mais rápidos, mais precisos também, né? Não podemos perder tempo. Então, é um desafio e cada cliente ele tem a sua particularidade, sabe? Não tem como fugir disso, até pelo tamanho que é o nosso país. A gente também não vive só de Brasil, vive de exportação, né? No caso, vamos dizer, buscar em Caio, é Chile, é México, é Índia, Caribe. Então, o que acontece? Por essa diferença geográfica, você não tem como fazer o mesmo ônibus para todos. Né? Um anda de um jeito, outro anda do outro. Então, isso te obriga a ter um portfólio muito grande e em cada variável, você tem outras variáveis que um cliente quer de um jeito, outro de outro, e não adianta você chorar. A gente brinca, a gente acaba sendo uma alfaiataria, não é uma indústria têxtil, não. É uma alfaiataria, não é indústria de confecção. Mas isso vou te falar, é o charme e a cereja do bolo do engenheiro dessa área aí. Sim. Não, é um desafio. Agora, vivenciando como um homem de PCP, assim, visualizando toda essa monta, assim, eu lembro quando o Marcelo sempre conversa comigo e a gente ele conta as histórias, eu falo, nossa, imagina o que se é complexo, um, dois, então a cadeia é exponencial. Então, o que você tem que ter de estoque de todas essas variações, você tem que tomar muito cuidado também com explosão de estoque, ter um Sim. estoque, as curvas de estoque, eles estarem disponíveis no momento adequado, o custeio desse estoque, como que vai inflar a fábrica. Então, é um dispêndio, né, de capital, né? E você tocou numa coisa importante, o estoque, porque também o desafio e a cobrança nossa, e o homem de supply chain é muito cobrado, você tem que ter um estoque mínimo. Você não pode ter um estoque absurdo também, porque senão você está com dinheiro parado, você poderia estar investindo em outras coisas, né? Então você tem que. Depois você tem aquele desafio. Tem algumas coisas que você tem lote mínimo, você tem prazo de. Hoje em dia, com essa globalização, você tem coisas que a gente traz da China. Tem material, por exemplo, um piso de ônibus, ou a passadeira vem da França. Então, você tem que ter ele no tempo certo, mas também não pode ter um absurdo com muito coeficiente de segurança, não. Então, esse é o desafio. O carro, a gente briga, a indústria de ônibus não é câmbio automático, não, é câmbio mecânico, é acelerador, freio e embreagem. Você tem que estar controlando aqui, ó, sabe? Umas 50 marchas. E com muita É marcha. o Exatamente. FNM, né? O FNM. E o que a gente brinca, né? O comum da gente lá é trocar a turbina do avião com ele em voo, porque não tem como, você tem que fazer isso, os desafios estão aí, você tem clientes importantes, ou todos são importantes, mas que ganhou uma concorrência e tem o prazo da concorrência, então, quer dizer, é bem desafiante, mas é valoroso. Um ponto que eu queria perguntar para você também, a vivência aí, do que foi esses 2 últimos anos. A gente começou a comentar a questão de supply chain, questão dessa necessidade, né, que nós tivemos de começar a importar muita coisa da China, os impactos sofridos, né, nesse desenvolvimento de materiais, as necessidades prontamente de você desenvolver uma alternativa, né, para falta, tem um componente que vem da China e o navio está parado lá no canal de Suez, lá. Né? O que nós vamos fazer? Tem uma alternativa, tal? Isso entra dentro da engenharia de produto também, Pedro? Entra numa política de engenharia junto com o pessoal de suprimentos, né? Porque você tem que ter algumas coisas estratégicas. Por exemplo, vou dar um exemplo: um farol e uma lanterna de ônibus que vem da China. Um exemplo. Você tem que ter um lote aqui que você tem uma segurança
que a próxima carga para sair de lá, se ela chegar aqui e tiver algum problema, lógico, não dá para prever uma pandemia, né? Aí já é fora do propósito. Mas você tem que ter algum. Aí, nesse aspecto, nós temos que fazer uma conta, ver se vale a pena desenvolver fora, porque você vai desenvolver fora, mas depois o teu estoque de segurança ele é muito maior do que quando você desenvolve aqui. Mas dependendo, se você desenvolveu aqui e o preço pode ser que seja maior, porque muitas coisas é difícil de concorrer com a China. Então, você tem que balancear isso aí, né? Então, você tem que tomar umas certas cautelas, que é entre engenharia e suprimentos, fazer esse balanceamento, né? Assim como, por exemplo, tem coisas que a gente sabe que é necessário estar no mercado brasileiro. Tem coisas que você sabe que tem que estar no mercado da cidade. Né? Fato esse que Botucatu desenvolveu muitas indústrias satélites. Joinville hoje ela tem muita indústria satélite em função da própria Buscar também anteriormente e da atual. Então sabe, é caso a caso que você vai analisando. Mas tem casos que se erra a análise, erra. Tem casos que você chega a ter o produto pronto faltando um componente, como aconteceu com montadora, isso acontece com a gente também. Mas isso tem que servir de uma lição aprendida para a gente falar, peraí, o que eu vou fazer para não acontecer mais isso, né? Errar uma vez só, né? E olhe lá ainda. Com certeza. Nós vivenciamos muitas condições, não necessariamente a nossa empresa, né, mas a Volks, que teve paradas de linha intensas ali, que a gente fornecia para a Volks, e ter parada, né, e nós, a empresa que eu trabalhava, a bateria é algo perecível, né? Então ela tem a carga, tudo, então toda a logística, planejamento, acompanhamento, né, para o ressuprimento dessa necessidade também era muito importante esse link. E a informação, né, entre ambos, mais uma vez, né, não só a área das engenharias se comunicando, comentei também contigo se você teve algum entrave durante a fase de pandemia, alguma necessidade que você teve que se reinventar aí. Tivemos. O que aconteceu com a gente? Nós tivemos muito problema com alguns commodities, como chapa de aço e chapa de alumínio. Né? Esses materiais. Então, o que nós tivemos que buscar? Buscar no mercado materiais alternativos. De que forma? Talvez, às vezes, pagamos mais caro, ou tivemos que usar uma especificação acima, abaixo nunca dá, acima do que é necessário. Então, nós tivemos que usar aí artifícios, mas para isso, muitas vezes, você tinha que levar para um laboratório para testar, para homologar, e nisso, a linha de montagem precisando desse suprimento. Então, tivemos sim, foi um ano, principalmente o ano passado, foi um ano de muitos desafios nesse aspecto, de buscar soluções com materiais similares, mas a gente da engenharia você tem que buscar o similar sempre para o coeficiente de segurança acima e nunca abaixo, né? Então não tem como. Então aí muitas vezes a lucratividade, a rentabilidade da empresa, ela foi afetou nisso. Tá? Então, isso. E teve casos onde dependia de componentes, por exemplo, muitos ônibus usam lá um retrovisor, não de espelho, eletrônico. Faltava um componente, o ônibus ficava pronto esperando. Tinha coisa que não tinha jeito mesmo, tinha que aguardar a chegada do material também. Então, tinha de todo jeito aí foi o nosso desafio. Não, bacana essa exemplificação, né? Mostrar como todo e qualquer ramo, né, foi afetado nessa época de pandemia, as diversificações, né, o que os gestores fizeram, né, para conseguir reverter essa condição, e alguns pontos que realmente, como você citou, né, não tinha o que fazer, né, não deixar o ônibus parado ali. Espera chegar, não tinha o que fazer. Ou negociar com o cliente, olha, o seu ônibus vai sem o retrovisor eletrônico, vai com o normal, depois a gente troca. Aconteceu o caso assim também. Então, tudo dependia da necessidade do cliente, né? E nisso, você vê, implica no faturamento da empresa, que o ônibus não está pronto, você não entrega, não fatura, você não recebe. E os funcionários estão aí trabalhando, né? E tem salários, então a empresa ela fica muito penalizada ou ela fica numa situação muito difícil. Sim. Toda a roda ali, a roda da fortuna, né? Sim. O fornecedor também vai ficar à mercê de um pagamento, toda essa condição. Pedrão, agradecer mais uma vez aí o seu tempo,
o seu conhecimento, né? Aí, Conta a sua amizade mais uma vez aí para agregar nesse projeto que a gente começou aí no mês de fevereiro propriamente, né? E está ganhando monta, as pessoas estão me ajudando nesse projeto. E já estender um novo convite para uma nova oportunidade, de a gente continuar esse bate-papo aí, falar mais de ônibus, de engenharia de produto, da evolução, né, de todos os materiais que nós tivemos, trazer essa parte da informatização, né, que nós tivemos durante todos esses últimos anos, essa questão hoje de trazer muito, né, o saving da ecologia, né, que está muito latente, perfeito. né, evolução é uma parte muito latente do seu trabalho, né, evolução do produto, né, o seu produto é emissor de gás carbônico, então vai existir a necessidade de vocês se reinventarem também, Sim. né, então é muito importante isso também, então, assim, transmitir um novo convite para a gente fazer esse bate-papo falando dessa nova era, né, do Exato. transporte aí. Aí já agregar muito conhecimento, né? Agradecer mais uma vez, porque foi muito legal te rever, nem que seja online, né? Online, Ver que você perfeito. está bem para caramba, saúde, capaz, inteligente como sempre, e trouxe muito conhecimento para nós aqui do canal e para mim particularmente. Eu que agradeço, é um prazer aí poder conversar, a gente expor um pouco, às vezes a gente citar até passagens ou experiências que a gente nem mais lembrava, né? Que nos seus insights a gente vai puxando aí. Pena que a gente não gravou o nosso pré-conversa, né? Que acho que E também bastidor, surgiu coisas importantes, mas eu agradeço e fico à tua disposição, André. Quando precisar, só passar aí um WhatsApp, uma mensagem que a gente está aqui à disposição. É muito gratificante a gente poder contribuir aí com o canal e com todo o público aí que vai visualizar o trabalho aí, que é um trabalho muito bem feito e sério, dá para a gente ver isso aí, tá ok? isso aí. Obrigadão mais uma vez. Perfeito, muito bom, obrigado, viu?